Pessoal, me chamo Letícia Jacinto, sou presidente da Associação de Ouro no Material Escolar, uma associação que une a paixão e a preocupação do futuro do agronegócio e principalmente da educação do país. Hoje iniciamos mais um projeto da nossa associação, um olhar agro na educação. É um espaço para um bate-papo leve e inspirador com especialistas do setor do agronegócio. Nesse primeiro episódio, recebo aqui dois convidados super especiais para falarmos sobre pecuária, cadeia produtiva, sustentabilidade e muito mais. Temas essenciais para a educação e de grande oportunidade para as novas gerações. Tema, inclusive, mais pesquisado na nossa agroteca. Comigo aqui, Sérgio Schuller, presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e vice-presidente de Negócios de Nutrição e Saúde Animal para Ruminantes na DSM. Ele que é mestre em biotecnologia e em administração de empresas, com vasta experiência internacional. E nosso super parceiro, Rodrigo Paniago, engenheiro agrônomo e especialista em produção de ruminantes. É consultor e membro da Associação de Profissionais de Pecuária Sustentável e diretor da Boviplan Consultoria Agropecuária. Nosso muito obrigada por participarem desse podcast, que será muito importante para a educação brasileira. Eu vou começar aqui com uma pergunta para o Sérgio, e peço que o Rodrigo também comente um pouquinho para a gente engrandecer esse debate. O que é atividade pecuária e como ela é realizada no Brasil? Letícia, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder trazer um pouco mais de informação sobre o que é a pecuária, né? Então, exatamente essa é a primeira pergunta, né? A pecuária ela é bastante ampla, né? A gente sempre pensa na produção de bovinos, mas ela tem a produção de aves e suínos e proteína animal em geral, né? Ovinos, etc. E, além disso, também tem a produção de leite e a produção de ovos que se inclui nessa atividade. Então, ela faz uma parte essencial do agronegócio brasileiro. Eu definiria dessa forma a pecuária aqui. Rodrigo? Sérgio, você podia explicar para nós, para quem está nos ouvindo, nos vendo, como é que acontece essa pecuária que você já se adiantou, né? A pecuária ela é ampla, mas ela é comumente utilizada com foco em gado de corte, né? Como é que é a produção de gado de corte aqui no Brasil? A produção de gado de corte aqui no Brasil ela é extensiva, né? Então, até comparado com a pecuária em outros lugares, ela é feita a pasto, né? Então, o animal vive livre nas fazendas e se alimenta da pastagem em 90% dos casos. Obviamente que a gente tem também confinamentos, né? Que são áreas onde ela se alimenta mais de grãos, né? E isso acontece em alguns casos nos últimos 100 dias de confinamento, né? Mas a grande parte da pecuária brasileira, ela é pasto, isso é um grande diferencial, né? Então, o gado fica na natureza, ele tem o seu habitat natural nesse sentido, né? E se alimenta da pastagem. Então, isso é que a gente chama do grass-fed, né, ou da pecuária extensiva, que é 90% da pecuária nacional. É importante você destacar isso, né? Porque muitas pessoas têm imagem que é a imagem de gado na Europa, né? Que vive encaixotado, até dentro de celeiros, sendo criado, né? Enquanto que no Brasil, mesmo quando o animal vai para o confinamento, é por poucos dias, na verdade, né? Poucos meses, né? O grosso da nossa pecuária é feita a pasto e é feita por diferentes modelos de produção a pasto, né? É, Rodrigo, até para te dar um exemplo aqui, né? A gente no Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado, né? De bois e vacas, né? E dessas, só 6 milhões são confinadas por um período curto, né? Então, a grande maioria da pecuária nacional, né? Ela é a pasto. interessante que você Sérgio, Interessante que você mencionou que é feito de forma extensiva, né? Realmente, quando a gente fala assim, solto, o pasto é extensivo. Mas mesmo assim, a nossa lotação, ou seja, a quantidade de cabeças por hectare é maior que a maioria dos outros países que também trabalham de forma extensiva, por exemplo, a Austrália, né? Ou seja, a gente usa muito menos terra, área, para produzir a mesma quantidade de gado a pasto aqui no Brasil, comparando com outros grandes produtores aí do mundo, né? Perfeito. isso traz uma diferença no impacto também ambiental, não, Sérgio, essa nossa maneira de produzir?
Não, com certeza. Se a gente olhar para o termo da sustentabilidade, por exemplo, né, a gente tem ciclos de matérias como o carbono ou carbono equivalente, e a gente sabe que as plantas, né, através da fotossíntese, elas fixam o carbono também. Então, se a gente tem uma pecuária extensiva com pastagem, o próprio pasto já tem o papel de fixação de carbono. Então, sim, as vacas e os bois eles emitem, né? CO2, metano e outros elementos, né, gases com carbono, mas ao mesmo tempo as plantas nas propriedades, né, e a própria pastagem ela fixa o carbono de volta no solo, né? Então tem que a gente chama de um ciclo, né, uma economia circular ali de algumas das matérias, né? E dentro das propriedades rurais do Brasil, né, existe uma lei que qualquer propriedade tem que ter de 20% a 80% da sua propriedade em mata nativa. Isso depende um pouco do bioma em qual a propriedade se encontra, mas existe uma grande reserva, né, de florestas dentro das propriedades rurais. Se estima que 1/3, né, das propriedades são em reservas naturais. Muito legal você dar essa explicação com relação à reserva legal e à área de proteção permanente, que são aquelas áreas que, por lei, o produtor é obrigado a preservar e preserva, né? O levantamento da Embrapa é que praticamente 50% da nossa área de produção agropecuária, né, melhor dizendo, das fazendas, das unidades de fazenda, 50% é área de preservação. Então, o que está na mão do produtor rural, 50% é preservação para o bem de toda a sociedade, né? E você tocou num ponto importante, que é essa questão do carbono, né, que está em voga, é o maior discutido, né? Nesse ano começou no Brasil o pagamento por carbono. Ou seja, é tão verdade o que você me disse, que a planta faz o sequestro do carbono através da fotossíntese, acaba incorporando esse carbono com as raízes, né, sobre o solo, que tem empresas que estão pagando para os produtores, para aqueles que fizerem maior sequestro de carbono, eles vão pagar por esse valor extra de sequestro de carbono. Então, ou seja, até a produção a pasto também está colaborando com o sequestro de carbono e melhorando essa questão do aquecimento global, né? Bastante rica essa explicação aqui, Sérgio e Rodrigo, porque a gente trouxe para a mesa não só o que é pecuária, né, e vamos falar um pouquinho mais dos seus benefícios, mercado internacional, etc., mas também da parte das leis ambientais no Brasil, né, que são as mais rigorosas do mundo. Então, como que o produtor tem cumprido, né, essas leis, os ciclos também é interessante na hora que a gente fala de cadeia, né? O agro é muito extenso, muito grande, tem diversos produtos que a gente fornece. O Brasil é muito forte em vários deles, inclusive no ranking maior exportador de muitos produtos aqui. Então, o açúcar, tem o álcool também para o mercado interno, temos o suco de laranja, temos a pecuária. Então, é interessante a gente falar de ciclo, porque a gente está num país tropical, né, de que o manejo é feito de forma diferente dos países temperados, e a gente aprendeu a fazer isso muito bem ao longo dos anos, então é um orgulho brasileiro, toda essa tecnologia e toda essa ciência empregada no campo. Então, vamos falar um pouquinho aqui de mercado internacional, né? Como que está a posição do Brasil em relação aos outros países na produção de bovinos de corte e quanto da carne produzida no Brasil fica aqui, quanto é exportada? Conversando um pouquinho da nossa posição aí frente ao mundo. Letícia, o Brasil tem uma grande vocação, né? Já pela sua geografia, pela sua dimensão, né? E pelo clima também, e o solo favorável, ele é o país do agronegócio, né? Então, é fundamental a gente plantar, a gente produzir, né? Para poder alimentar o mundo, né? Não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Então, a gente vê que a população vem crescendo, né? Ela em 2050 deve atingir aí 10 bilhões. Então, uma das grandes vocações do Brasil é sustentar a alimentação mundial, né? E hoje, em termos de produção, agora eu vou falar da produção bovina, né? Ela é responsável por... o Brasil tem o maior rebanho de bovinos, com mais de 200 milhões de bois, né? E é o maior exportador também de carne. Da produção total, 70% fica para o consumo interno no Brasil
e 30% é exportado, né? Exportado para países como Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, China, que é um grande consumidor, né? Que eles têm uma população grande, e outros países. Então, em termos de exportação, é isso: 70% fica no Brasil, 30% da produção de carne vai para o exterior. Em termos de leite, né, como o leite não viaja muito bem, né, que ele tem uma validade, o grande consumo, 90% é dentro do país, alguma coisa é exportado em pó, né, mas não é uma quantidade muito grande. Então, o consumo maior é interno. Uma curiosidade que eu tenho, Sérgio, você poderia falar aqui, é qual é a importância da gente exportar essa carne para o país? O que gera dentro de uma cadeia do agronegócio de benefícios internos quando a gente passa a ser um exportador daquele produto? Acho que o primeiro grande benefício, né, é que o agro ele emprega a população, né? Então a gente já fala de 20, 25%, se a gente considerar os indiretos, os empregos indiretos, né? Bem do agronegócio. E a pecuária é metade disso, mais ou menos, né? Então, realmente é muito importante para a geração de empregos dentro do Brasil. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que talvez seja até o mais importante, que possa ser o primeiro ponto, é o fato da gente produzir uma proteína de alimentação muito, muito rica em nutrientes, né? Então, a gente colabora aí com a alimentação não só dos brasileiros, mas dos cidadãos do mundo inteiro. Então, acho que esses são dois grandes pontos positivos aí da produção da pecuária. Rodrigo, não sei se você quer adicionar alguma coisa aqui. Quando você mencionou que tem vocação, né? Não basta ter só o país tem vocação, né? A questão de clima, solo, mas tem que ter gente competente também, né? Graças à evolução, à eficiência que a gente vem ganhando, cada vez a gente vem sendo mais eficientes em produzir carne, né? Então, assim, tanto é que a gente está produzindo, o rebanho cresce, a produção cresce e a área não cresce na mesma proporção, é descasado, né? É muito mais veloz o crescimento em produtividade e produção do que aumento de área de pastagem. Na verdade, a área de pastagem no Brasil está encolhendo. Então, é porque nós temos gente eficiente, né? Gente eficiente para produzir, para entregar com qualidade. A gente não conseguiria exportar tanta carne se a nossa carne tivesse qualidade. Nenhum país que você mencionou importa uma carne sem ter controle sanitário, segurança alimentar do que está comprando, né? Então, essa é uma coisa assim, de grande valor, é uma grande vitória, né? Um grande bem, né? Que o brasileiro tem, o Brasil tem, né? Eu acho isso uma situação extremamente enriquecedora para um país poder fazer isso. E sem faltar carne no Brasil, né? Porque o brasileiro é um que tem os maiores consumos per capita de carne vermelha, carne de bovina no mundo. Né? São pouquíssimos países que estão à frente do Brasil em relação ao consumo de quilos de carne vermelha por habitante. Então, assim, é uma situação muito, muito favorável, muito, vamos dizer assim, elogiável, né, da nossa atividade rural aqui no nosso país. Isso, e a importância também dessa exportação, né, de uma cadeia de dentro do agro, acho que traz também muita profissionalização, né, e traz governança, traz coisas necessárias para que a gente evolua realmente para produzir cada vez melhor, cada vez mais seguro. E quando a gente também manda o nosso produto para fora do país, o Rodrigo trouxe aqui a série de exigências que são feitas. A gente tem que exportar uma carne boa, né, uma carne de qualidade. E esses países do primeiro mundo importam essa carne brasileira, eles têm uma série de exigências, de leis, e a gente vai se adaptando aqui no Brasil para poder entrar nesses mercados, ser o primeiro, igual você trouxe aqui, o maior exportador. Então, isso traz benefícios também, igual você trouxe nos empregos, na nutrição, o Rodrigo trouxe no consumo também mais alto aqui, mas também traz uma maior profissionalização da cadeia, o que é importante que eu acho que a gente faça em todas as cadeias do agronegócio. A gente tem muita coisa ainda, muito produto ainda para ser o primeiro ainda, né, para exportar. Não, perfeito. Letícia, o grande desafio, né, é conseguir aumentar a produção, né, porque a gente sabe que a população está aumentando, a necessidade por alimentação cresce,
e, ao mesmo tempo, conservar o planeta, a nossa Terra, né? Então, eu acho que aí a gente tem um grande aliado aí nos últimos anos, que é a tecnologia e a ciência, que vem ajudando a gente, né? Seja isso na parte genética, na parte de produção de pastagem, seja isso na sanidade, seja isso na nutrição. Então, a gente conseguiu ali nos últimos 30 anos crescer 150% a produção e o aumento de consumo de terra aumentou só 12%. Aumentou, sim, em 30 anos, né? Aumentou 12%, mas a gente vê, como o Rodrigo falou agora, que a gente tem possibilidade de recuperação de pastagens degradadas, de integração com da lavoura com a pecuária, de fazer uma rotação e deixar o solo se regenerar, né, através de 2 anos de plantio de alguma cultura, depois volta a ser pastagem, depois pode até fazer um período de floresta também. Então, essa rotação da terra permite a recuperação do solo e que, assim, os nossos netos consigam aí produzir cada vez mais eficientemente no futuro também, usando o mesmo solo, a mesma terra, né? E conservando as áreas que estão preservadas. No Brasil, a gente tem hoje 2/3, né, mais de 60% do território nacional ainda verde, né, e preservado, e eu acredito que dá para aumentar a produção, sim, sem derrubar mais uma árvore, né? Então, existe a tecnologia e recuperações de solos que a gente possa fazer essa rotação, conseguir esse grande desafio que é alimentar o mundo, né, e, ao mesmo tempo, conservar a nossa terra. Então, é possível, sim, mas a gente precisa evoluir cada vez mais na eficiência, na produtividade e usar a tecnologia para conseguir chegar nesse resultado. Acho que você tocou no ponto mais importante, né? Você falou em ciência, né? A educação que leva a conhecimento, que leva a ciência, e é graças à ciência que a pecuária veio ganhando essa eficiência e cresceu tanto, sem demandar tanto terra, como você mencionou, e é graças à ciência que a gente vai poder aumentar a produção de grãos, fibras, combustíveis renováveis em área de pastagem sem reduzir rebanho. A pecuária está avançando tão veloz por conta da ciência gerada, ciência brasileira, né, produzida por aqui, não é importada, né, tá ganhando tanta eficiência que o governo federal acabou de lançar um plano em recuperar 40 milhões de hectares de pastagem sem reduzir rebanho, né, porque nós temos condição de continuar assim, para liberar essas áreas para produzir mais soja, mais milho, mais arroz, mais feijão, mais algodão, mais etanol de milho, mais etanol de cana e assim por diante. Ou seja, é a ciência que está possibilitando nós nos tornarmos mais eficientes, né? Trazendo as tecnologias que a Embrapa costuma dizer de forma sistemática, né? Tecnologias poupa-terra, ou seja, eu vou produzir mais com a terra que já abriu, diminuindo de maneira drástica a pressão sobre a abertura de novas áreas, né? E aí manter mais de 60% de área preservada no nosso país, aumentando a produção para o Brasil e para o mundo, né? Muito importante, Rodrigo, você trouxe o efeito poupa-terra, né? Que é interessante a gente pensar. Eu queria falar um pouquinho agora sobre emprego. A gente percebe que as grandes regiões brasileiras, né, do que o agro foi colonizando, que ele foi crescendo, que tantas histórias, né, que a gente ouve viajando o Brasil e vendo isso em loco, cidades crescendo, IDH altíssimo, nível de empregabilidade também mais altos nos setores que o agro entra, e a gente falou em ciclos agora há pouco. Agora, não o ciclo da pecuária, mas o ciclo de empregos, né, Sérgio? A pecuária, ela gera só emprego dentro das fazendas? Ou o que ela traz de prosperidade para o local onde ela entra? Quais são as cadeias envolvidas? Queria que você fizesse um pouco dessa associação entre campo e cidade. Normalmente a gente sempre pensa na fazenda, né? Quando a gente fala de pecuária, a gente pensa ali no boi no pasto, na fazenda, a gente pensa para dentro da porteira, né? Mas, por exemplo, o exemplo da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, quem participa, né? A gente tem o primeiro elo, que é o produtor, e sim, a gente está falando da porteira para dentro,
Mas aí a gente tem toda uma indústria de insumos, né? Que faz, por exemplo, vitaminas, minerais, enfim, ajuda na complementação, na suplementação das rações. Tem as empresas de serviços, né? Que fazem certificações. Tem o controle fiscal das fazendas, né? Então, seja público ou privado. Então, tem um monte de indústrias de serviços que estão acopladas. Tem depois a indústria, os frigoríficos, tem o papel das ONGs, né? Da sociedade civil, que monitora muitos desses targets, né, que existem dentro da pecuária. E no final da cadeia a gente tem os bancos que fazem os financiamentos, né, que é importantíssimo, né, o setor financeiro, né, que financia o agronegócio. E no final da cadeia de valor a gente tem os restaurantes, o varejo, né, os supermercados, enfim, que trazem o produto para o consumidor. Então, e aí tem a agência de publicidade que faz o marketing dos produtos. Então, tem toda uma indústria que a gente não pensa inicialmente que se beneficia, né, dessa cadeia de valor da pecuária, né? Então, a gente sempre fala do pasto ao prato, mas tem inúmeras indústrias aí que participam da geração desse produto sensacional que é o alimento que está aí no churrasco, ou na mesa do brasileiro ou do cidadão do mundo, né? Então, tem uma indústria enorme que se beneficia aí. A gente vê regiões inteiras, né, crescendo com a chegada da pecuária. Enfim, uma cadeia complexa que vai muito além da produção para dentro da porteira. Você me fez lembrar da nossa Vivenciando a Prática que a gente fez na AgriShow, e é uma feira grande de máquinas, né, de tecnologia, de inovação. Mas tem bancos, tem diversos tipos de produtos ali, né, que são necessários para a produção, tanto da carne como de outras culturas brasileiras. E na hora que a gente mostra isso para os alunos, né, eles vão visitar um banco ou uma cooperativa. E aí você traz a luz para eles, olha, por que uma cooperativa é necessário, né? O que ela faz, o que ela vende, onde ela entra nessa cadeia, como é que ela insere os pequenos, médios e grandes, como é que isso é negociado. Aí você traz para banco, como é que os bancos agem? Você acha que você trabalhando em banco, você não vai estar trabalhando no agro? Provavelmente, dependendo da região que você está, você vai só trabalhar no agro. Você vai fazer seguro dessa máquina, você vai fazer consórcio, você vai vender, você vai fazer hedge para o produtor, você vai mexer com o mercado internacional. Então, você ampliar esse horizonte dessa criança, né? Entendendo como é que a economia, né, ela gira em torno de um único produto, eles ficam encantados, eles não acreditam que aquilo tudo está realmente inserido. Então, acho que você trouxe um belo panorama disso. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, Rodrigo. Me lembrou essa. Eu queria dizer o seguinte, para quem mora na cidade, o agro está muito mais perto de você do que você imagina, né? O Sérgio lembrou bem, tem toda uma cadeia antes da porteira e depois da porteira que só existe porque tem alguém produzindo alguma coisa lá no campo. Tem indústrias no país que só existem porque fornecem máquinas, equipamentos para o produtor rural. Tem indústrias que fornecem acessórios e insumos para essa indústria que vende para o agronegócio, né? Pneu, tem uma série de coisas que vão vir. A plástico, tem embalagens plásticas para produtos veterinários que vão para o agronegócio. E assim, não é só lá onde está o rural, né? Hoje, nós expandimos, graças à atividade rural, o Brasil saiu de um país que tinha população litorânea e avançou para dentro do cerrado, para dentro do país, né? Então, assim, tem uma fazenda lá no Mato Grosso que compra um nutriente mineral que sai lá de São Paulo. E tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul que manda o boi para ser abatido num frigorífico lá em São Paulo. Tem gente que trabalha, tem emprego lá na região central do estado de São Paulo, porque tem boi que vem no Mato Grosso do Sul para ser abatido naquele frigorífico. Então, assim, a integração, por isso que chama cadeia, né? Cadeia do agronegócio, é porque tem muitos entes, muitos atores envolvidos, que estão integrados para que exista todo esse processo, né? Então, assim, tem emprego para todo lugar, né? Você tem médico, tem advogado que trabalha só com agro. Tem engenheiro que trabalha desenvolvendo equipamento para o agro.
né? Seja um coxo, seja a arame, por exemplo, tem indústria de siderúrgica, né, metalúrgica, porque existe porque fornece produtos para o agro também. Tá tudo integrado, nós estamos todo mundo junto, não tem não está dissociado. Existe uma atividade essencialmente urbana, essencialmente rural. Não tem como o meio rural viver sem o que o urbano vende, né, para ele. E ele devolve com produtos alimentícios, fibras, combustível, né, renovável. Então, assim, está tudo integrado. E é por isso que chama cadeia, né? E essa que é a parte bonita da coisa, está todo mundo trabalhando juntos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, você levantou isso daí, Rodrigo, o que a gente tem através da pecuária, né? Qual são os produtos obtidos? É só carne e couro, ou aquela bela frase, né? Aproveita-se da pecuária até o berro. Conta um pouquinho para mim quais são todos esses subprodutos dessa cadeia, como curiosidade aqui para o nosso ouvinte, para que ele entenda, né, para que é necessário produzir, né? Eu sei que tem maquiagem, mas eu acho que você pode trazer vários outros produtos aí que vêm do boi também. Para minha pergunta, para o Sérgio, né? Para o Sérgio. Ah, tá. Não, então, a indústria, ela é ampla, né? Então, a gente sempre pensa primeiro na carne, né? Mas não é só a carne. Você já mencionou a indústria têxtil, né? Com couro, tal e tudo mais. Também tem subprodutos. Tem a parte do leite, né? Que a gente muitas vezes acaba esquecendo, né? O leite vira iogurte, vira sorvete, vira probiótico, vira um monte de outras coisas, né? Aqueles Actimel, enfim. Tem um monte de queijo, tem um monte de subprodutos aí que acabam nas gôndolas dos supermercados ou no nosso prato no final do dia, né? Então, a indústria é bastante ampla. E, como a gente falou antes, além dos produtos, né, que são feitos à base da pecuária, você tem essa geração de emprego ampla, né? Eu estava até pensando antes na parte de tecnologia também, né? Hoje você tem desenvolvedor de software, né? Que faz, por exemplo, um programa de gestão das fazendas, né? Que não tem diretamente a ver, mas ele é empregado através da indústria da pecuária, né? Então, é bastante amplo aí os produtos que a gente tem, diretos e indiretos, né? Mas eu mencionei alguns aqui, talvez o Rodrigo queira complementar, eu me retive aí a parte mais de produção bovina, né? Se a gente for pensar em aves, por exemplo, a gente tem o ovo, né? Que é um alimento fundamental, né? Para a alimentação das crianças e dos adultos, né? Então, a gente hoje tem um consumo de 170 ovos por habitante brasileiro, né? Então, meio litro por dia de leite também, por cabeça brasileira, né? Então, são dados aí que a gente vê que muito da nossa alimentação vem através da pecuária. Mas, Rodrigo, por favor, complementa aí um pouquinho, porque o campo é vasto, né? Tem bastante coisa, com certeza deve ter esquecido algo aqui. Achei interessante o exemplo que você deu, né? Um técnico de TI, um cara que não tem nada a ver com o campo, às vezes ele trabalha numa empresa que faz um software, um aplicativo que atende o campo, né? Tem centenas de empresas. Aliás, na área de startup, né, o agronegócio é o que mais faz nascer novas startups no Brasil, né? Ou seja, uma coisa bem urbana, como o pessoal gosta de dizer, tem tudo a ver com agro, né? Mas assim, nós temos os cosméticos, nós temos produtos, né, remédios, nós temos material cirúrgico, tinta, até pneu vai subproduto da indústria da transformadora que transforma a carne, né, do frigorífico. São dezenas de segmentos industriais, né? Então tem remédio, tem tanta coisa importante que sai que assim é subproduto, né? Não é o produto pessoal. A cadeia existe por causa da carne e tem o couro, aí usa casco, usa o pelo do boi, usa praticamente tudo, né? Se você quiser botar uma música sertanejo berro, você está usando o berro também, mas assim, usa tudo, né? O bovino tem uma reciclagem é uma indústria que tem uma reciclagem muito alta, né? Tanto é que já tem uma associação de reciclagem animal, né? Porque tem muita indústria que usa os subprodutos dos abates suínos, de frangos, de bovinos, mas e está no remédio no nosso dia a dia, está em remédio, tem uma série de produtos que a gente nem imagina. E não está lá porque é obrigado a usar. Está lá porque, como esse é um insumo barato para a indústria consegue produzir alguma coisa, um remédio, ou um pneu, ou qualquer outro equipamento
o material de consumo para o pessoal da cidade mais barato, porque tem esse insumo. Se não tivesse não existia a cadeia da pecuária, eles também estariam produzindo remédios de outra forma, outros produtos de outra forma, mas com certeza mais cara, porque ia usar um ou outro subproduto. A indústria usa esses resíduos e subprodutos da indústria da carne, vamos dizer assim, porque torna mais barato o produto final que ela vende para nós que estamos na cidade aqui. Isso eu falei, Rodrigo, tudo lembrei de integrado. mais um produto aqui. Eu falei que tinha bastante. Até os dejetos dos animais, né, que seja dos suínos ou dos bovinos, ele é utilizado ou na produção de energia, né, com biodigestor, ou na parte da adubação do solo, né? Então, tudo, até os dejetos são reaproveitados aí e são reciclados dessa forma. Então, acho que é A bastante urina e o vasto aí. cocô vira adubo, vira combustível, né? Vai para reatores de biodigestão, forma biogás, e esse biogás vira combustível automóvel. A gente, aqui na De Olho no Material Escolar, nós temos um vídeo que trata desse assunto, né? A gente produziu uma série de vídeos educacionais sobre o que é feito no agro, está na nossa agroteca esse vídeo. Tem uma fazenda que ela tem um confinamento, ele recolhe o esterco do confinamento que os bovinos fazem todo dia, vai para o biodigestor, forma biogás e ele abastece o carro ali na fazenda mesmo. Então, o combustível do carro é biometano, né? Que é produzido dentro da fazenda. É fantástico, né? A possibilidade de reciclagem, de você poder otimizar as coisas, tornar eficiência, né? Gerando eficiência energética, né? É fundamental. Falando em eficiência energética, foge um pouco do assunto da pecuária, mas o Brasil tem os maiores índices de energias renováveis. Na nossa matriz energética, o Brasil tem os maiores índices, né, de percentual de energia de fonte renovável. E mais da metade dessa fonte renovável vem do agro, né? Vem da cana, vem de lenha, vem de carvão. Então, assim, é, a gente usa, está tudo integrado, né, para o bem da sociedade. Não tem como não se apaixonar por esse setor, né? E na hora que vocês trouxeram sobre os subprodutos, eu fiquei pensando aqui. Então, tem hora que essa pesquisa e mais a fundo do que está envolvido é muito importante, porque agora a gente vai entrar um pouquinho na parte nutricional da carne, a importância da carne para o ser humano, e tem gente que muitas vezes opta, né, por não comer carne, mas por alguns motivos particulares e esquece que ele está realmente no remédio que você está tomando, ele está na maquiagem que você está passando, ele está na raquete de tênis, no fio da raquete de tênis que você está jogando. Então, é uma cadeia muito ampla. E o agronegócio, ele aprendeu a aproveitar e, através das tecnologias, trazer, né, muitos componentes. Na hora que a gente entrar aqui agora na nutrição, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, qual a importância da carne para o desenvolvimento do ser humano, desde das crianças até adulto, né, dessa proteína. E eu queria falar que vocês falassem também o que o boi come, porque a gente já recebeu muitas crianças nesses Vivenciando a Prática, no qual a gente está apresentando uma grande máquina colhedora de soja ou uma plantadeira, e a gente fala assim, olha, para que serve a soja? Quem é que gosta de soja? Quem é que consome alguma coisa de soja, né? E as respostas que a gente tem no início, quando aquela criança ainda não participou dos nossos programas, é muito, a soja serve para produzir shoyu para o Japão. Falei, bom, então o Japão está nadando debaixo de shoyu, está afogado, né, de tanto de soja que tem. Ah, não, a soja serve para o leite de soja, credo, mas eu não gosto. Então, conta um pouquinho para a gente o que envolve o que o boi come e por que essa carne é importante, o consumo dessa carne é importante para o ser humano. Pode ser o Sérgio ou o Rodrigo. Eu Tanto... acredito que a transformação, né, dos elementos é espetacular, né? Você pensar que tudo começa com terra, com rocha, com terra, e da terra brota uma grama, né? Uma semente ali, ela pega e transforma, né, a terra, os elementos em uma folha, e essa folha da gramínea depois ela é absorvida pelo ruminante, né, que a gente chama, que tem a fermentação dentro do estômago, né? A vaca tem 4 estômagos ali, então ela tem um processo bastante diferente e ela consegue, é um dos únicos animais que consegue converter uma folha, uma grama, né? Em grande quantidade em músculo, em proteína animal, né? Então, realmente, aí é uma transformação dos elementos muito interessante, né? Então, o que o boi, na sua grande maioria, come
é a parte da gramínea, né? É o pasto, que nem a gente falou aqui, a cultura extensiva, então a grande fonte de alimentação ali vem da terra através do pasto para o boi, né? Então, é fantástico essa transformação, né? Que a gente tem aí através do rumen do boi, né? Então, é assim que acontece essa transformação e vira uma alimentação, né? Muito rica, né? Muito nutriente e energética, né? Então, a proteína animal, ela no meu ver, né? Ela é fundamental, né? Porque você tem aí um alto valor de nutriente, de vitaminas, de minerais dentro dessa alimentação. Seja isso dentro do ovo, seja isso dentro do leite, que são alimentos básicos, né, que estão na cesta básica, seja isso através da carne, né? Então, realmente essa conversão ela é fantástica e traz um valor nutricional muito grande para o ser humano poder se alimentar e ter energia ao longo do dia, né? Existem alternativas, obviamente, cada um faz as suas escolhas. Existe muito da alimentação vem através dos grãos também, né? Então, ela é importante também, né? Mas tem muitas vezes um valor energético diferente da proteína animal, né? É uma concentração de vitaminas, minerais e outros ingredientes dentro do alimento que é diferenciado, né? E também necessita um investimento em águas e chuvas e terra para poder crescer, né? Então, são alimentos aí complementares, no meu ver, e a proteína animal fundamental para a nossa nutrição e para ter um ser saudável aí no dia a dia, através dessa alimentação. Rodrigo, quer complementar alguma coisa aí em termos de o que o boi come, né? E qual que é o valor dessa proteína animal? A proteína, né, tem um alto valor biológico, né? Ou seja, ela concentra uma série de nutrientes importantes para o ser humano. Não tem nada que tenha melhor, tem uma coisa, tem os outros chamam de aminoácidos essenciais, né? Ou seja, são aminoácidos essenciais para que a gente tenha uma saúde adequada. E a carne vermelha, inclusive, é a mais rica nesses aminoácidos essenciais. Não tem outro alimento que é tão rico quanto, ou seja, tenha todos nessa concentração alta que torna ela, por isso que ela tem um valor biológico elevado, comparado a qualquer outro tipo de nutriente, né? É claro que você não vive só de carne, nem vive só de comer alface, tem que ter uma dieta balanceada. Mas aquele ingrediente do seu dia a dia que é mais rico, tem maior valor biológico para a sua saúde, para a sua nutrição, para te gerar saúde, vem da carne. Além de ter ferro M, que é fundamental para mulheres, né? Ou seja, a proteína é essencial. Tanto é verdade que qualquer ser vivo, né, quando está em fase de crescimento, criança, né, está em crescimento, a necessidade em percentual de proteína na dieta é maior que no adulto. Ou seja, é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças a consumir a grandes quantidades de proteína para que ela tenha uma vida saudável, cresça saudável. Então, essa é a grande riqueza. Não é à toa que a humanidade caminhou através da proteína, buscando produzir proteína para se alimentar. Não foi uma questão só porque é bom, só porque é gostoso, né? É porque faz bem, né? Porque graças à boa nutrição que a gente chegou até aqui. Eu achei muito legal que o Sérgio mencionou com relação ao que o boi come, né? Tem um dado da ONU que diz o seguinte: 86% que o rebanho de bovinos do mundo come produtos no edible, ou seja, não é para consumo humano. Ou seja, o bovino ele come aquilo que o ser humano não come, não poderia comer. Por exemplo, nós não somos capazes de comer capim, né? Tem regiões do país, do Brasil, de qualquer outro lugar, outros países, que não produz nada a não ser capim. Ou seja, talvez aquela área só é possível produzir capim. Eu não vou comer capim, mas eu posso levar para um animal para lá que come o capim. O Sérgio bem lembrou, né, tem 4 estômagos, tem um sistema digestivo diferente, ele consome, digere isso, torna isso proteína, e aí vem para a gente se alimentar. Então, assim, na pecuária, essencialmente no Brasil, se consome muito pouco farelos de grão, de milho, de soja, né? A base é a pastagem. O Sérgio começou as explicações dele dizendo isso, né? E tem uma coisa importante que pouca gente sabe, é que, assim, o bovino, ele recicla dejetos ou resíduos de outros alimentos que o ser humano também não come. O que é virar um problema ambiental vai para a dieta do bovino.
tem uma série de produtos da indústria do tomate, da cana-de-açúcar, até de supermercados. Né? Eu me lembro, eu era estagiário na minha empresa, eu me lembro do pessoal comentar que uma vez o pessoal, o produtor comprou uma partida de bolo de chocolate vencido. Né? Estava vencido para o consumo humano, mas para o bovino que tem sistema diferente, não. Aí esse produtor comprou o bolo e o pessoal abriu os pacotinhos e serviu o bolo no coxo, bolo de chocolate para os bovinos. Os bovinos ganharam peso saudável, sem nenhum problema, né? Porque é outro tipo de condição sanitária que é exigido para você manter a saúde do ser humano e de outros animais são diferentes. Então, assim, o bovino ele recicla muita coisa via alimento. Essa verdade é maior em países mais industrializados, no hemisfério norte e tal. O Brasil, ele como o Sérgio mencionou, estou repetindo aqui, a base da alimentação é capim. Ainda bem que existe o ruminante, que é esse bovino, que é capaz de transformar capim, né, uma coisa extremamente indigestível para nós, em proteína de alto valor agregado para o consumo humano. Perfeito, importante para o desenvolvimento do cérebro, né? Igual vocês trouxeram a parte cognitiva aí. Então, a gente está encaminhando aqui para o final, né, do nosso podcast, e eu gostaria de uma última pergunta aqui, né? Que oportunidades essa atividade pode trazer para as novas gerações e como a educação brasileira pode ser uma aliada para uma pecuária mais sustentável? Então, aqui a gente está falando de educação, das novas gerações, do futuro do país. Como é que a educação brasileira pode se aliar a uma pecuária mais sustentável, né, provocar isso e quais as oportunidades essa atividade vai trazer para essas novas gerações profissionalmente? As oportunidades são inúmeras, né? Se a gente for ver que hoje o agronegócio já é quase 1/3 do PIB brasileiro, né? Ou logo mais vai chegar, está com 27%, mas logo mais vai chegar a 1/3 do PIB brasileiro. Acho que as oportunidades de emprego são inúmeras, como a gente citou antes já, né? Porém, eu acho que a gente tem na educação um papel fundamental de mostrar um pouco o que a gente falou hoje aqui, através desse nosso bate-papo, né? Trazer o que a pecuária realmente é, onde a gente pode melhorar a pecuária, como a gente consegue deixar ela mais sustentável, né? Então, são temas extremamente fundamentais que a gente precisa trazer mais à tona na educação, né? Então, a gente tem um trabalho educativo enorme a ser feito aqui no Brasil. Eu acho que de olho no material escolar é uma iniciativa fantástica, porque isso vai preparar as próximas gerações, né, para estarem mais prontas, né, a conseguir esses desafios de alimentar o mundo de um lado e de preservar o planeta do outro, né? Eu acredito muito que a ciência e a tecnologia vai ser a grande aliada nisso para a gente conseguir fazer isso possível nas duas frentes, né? Então, de conservar o mundo e, ao mesmo tempo, conseguir produzir alimentos para todo mundo. Então, a gente tem um papel educativo enorme aqui. A gente, através da Mesa Brasileira, criou o Fórum da Pecuária Sustentável para debater esses temas de clima, de uso da terra, da rastreabilidade, entre outros, né? Eu acho que num âmbito talvez mais técnico, mas para as próximas gerações é fundamental a gente trazer esse tema da pecuária cada vez mais e preparar as pessoas para o futuro. E o futuro passa através do agronegócio, através da pecuária. Então, acho que temos aí um papel fundamental em melhorar essa educação para conseguir estar pronto nas próximas gerações. Olha, nós falamos bastante aqui que existem diferentes oportunidades de emprego, né, para trabalhar com o agro, com a pecuária, né? Essa crescente dessa atividade do agronegócio, da agropecuária, seja qual seja a atividade, não é só para trabalhador lá no campo, né? É na cidade. Não é emprego, trabalho braçal. É emprego de alto, assim, bons salários, né? De nível intelectual importante. E por isso é importante que as crianças, na escola, conheçam, entendam qual que é o mundo real, o mundo atual do que é o agro no Brasil hoje. Como ele é feito. O que nós fizemos de errado no passado? O agro não é uma história só de sucesso. Nós somos um sucesso, o agro. Mas ele cometeu muitos erros no passado, ele aprendeu com os erros. E é graças a esse aprendizagem, conhecer o que a gente errou e como é que a gente pode melhorar, é que nós estamos evoluindo. Então, as crianças precisam entender como é que era o agro no passado, como é que, principalmente o agro de hoje,
quais são as oportunidades que ele tem para se desenvolver intelectualmente, ou até como questão de empregos, simplesmente falando, ligado ao agro, para que ele se interesse em ir e vir ajudar a evoluir a ciência. Porque nós só evoluímos, só chegamos, não chegamos, estamos melhorando, estamos caminhando para o desenvolvimento sustentável aqui no país, porque nós estamos trazendo ciência para dentro da porteira. E a gente precisa de pessoas que gerem ciência. Então, são esses futuros, são esses estudantes de hoje, são futuros profissionais que teremos lá na frente, que vão vir com essas novas soluções para tornar cada vez mais eficiente, mais sustentável a pecuária. E nós não estamos falando de só negócio, nós estamos falando de alimento, né? Isso tudo existe porque as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam viver. E a gente deu vários exemplos hoje que o agro, especialmente a pecuária, não está só na carne e no couro, né? Está em tudo que a gente usa, né? É difícil hoje você andar num país de um transporte urbano e não ter um pneu que não usou um insumo que veio no frigorífico, por exemplo. Então, assim, é preciso entender de forma sistêmica como é que é o agro, como é que é o agro atual, para falar, poxa, então aqui eu tenho uma oportunidade de melhorar o meu país, eu tenho uma oportunidade de contribuir com a sociedade. Tem. E nós estamos precisando de pessoas que venham com novas ideias, com novos conhecimentos, para a gente melhorar a forma de a gente produzir alimentos, combustíveis e fibra. E a evolução da sociedade depende da educação das crianças. Então, nada mais importante do que a escola, para que todos nós tenhamos vidas melhores hoje e no futuro. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder aqui compartilhar um pouco das informações e ouvir o que o Sérgio disse aqui. Sempre é um aprendizado quando a gente está conversando com pessoas que têm muito a colaborar de conhecimento. Muito obrigado. Gente, que bate-papo maravilhoso hoje aqui. A gente trouxe sustentabilidade, nutrição, informação, mercado internacional, os ciclos das cadeias. A gente falou de carbono, do rebanho brasileiro, como que isso é criado. Bom, poderia fazer um resumo aqui bastante amplo, mas isso eu acho que amplia mesmo a capacidade do olhar dessa criança, desse futuro profissional, dessas novas gerações, para que ela entenda que, primeiro, isso tudo é Brasil, isso tudo é investimento que foi feito aqui, né? Essa junção é feita em conjunto, a parte urbana com a parte rural, tem que ter uma sinergia muito grande, tem um futuro bastante promissor. Os desafios que a gente tem também devem ser apresentados, igual o Rodrigo e o Sérgio colocaram aqui, né? A gente tem que trazer para a educação a história, a gente tem que trazer para a educação o presente, onde estamos, até para que daqui para frente a gente também tenha essas crianças resolvendo os desafios que a gente tem de futuro, né? Pessoas formadas com uma mentalidade de 360 mesmo, né? Do que a gente está inserido e de onde a gente está partindo. Então, queria agradecer imensamente. Esse podcast vai ser o nosso primeiro, né, de muitos que vem aí de discussões para o mercado educacional principalmente, e convidar a todos aqui para seguir o De Olho no Material Escolar no Instagram. A gente está no LinkedIn, no TikTok, através das nossas redes vocês vão ver todos os programas que a gente tem feito, o podcast é um deles, mas a gente traz muita informação, tem a Agroteca no nosso site, que é www.deolhonomaterialescolar.com.br. Lá você encontra diversas informações sobre várias cadeias do agronegócio, sempre com uma linguagem mais simples, para que ele seja usado na própria educação e na evolução dessas novas gerações. Então, muito obrigada. Entre no nosso site, se associe, participe conosco dessa ação, que é uma ação grandiosa da sociedade civil em prol da educação. Um grande abraço, obrigada, Sérgio, obrigada, Rodrigo, pela participação.